Oi, gente, e aí, tudo bom? É, Vocês sabiam que todos têm algo a ensinar um pro outro? Mas a gente tem que saber filtrar, saber separar o que é bom e o que é ruim, não é? Então, hoje de manhã eu estava conversando com as meninas, tomando café aqui antes de ir pra academia. E me veio algumas coisas que eu achei legal se eu falar agora. Eu estava olhando pro meu corpo e eu vi na minha tela mental, eu vi na tela mental não, eu vi na minha evidência. Eu vi o meu braço, todo o meu corpo, saindo uma fumaça. Fumaça. E eu sentia como se, eu via como se ele fosse se desintegrar e retornar, se desintegrar e retornar. Ficou oscilando assim. E aí foi me vindo na mente tudo, detalhadamente, o que estava sendo mostrado. Esse desintegrar e voltar representa linhas do tempo. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo eu estava lá, no futuro, e ao mesmo tempo eu estava no passado. É como se eu estivesse conseguindo ficar ali, no presente, mas também ficasse no passado e ficasse no futuro. Como se eu estivesse em todas essas partes. Existem espíritos, o que Deus estava me mostrando? Que existem espíritos no universo, não sou eu, mas existem espíritos no universo muito mais evoluídos do que eu, Pedro, muito mais, espíritos muito mais antigos, que eles têm tanto conhecimento que eles conseguem fazer isso. Eles se tornaram deuses, né? Vamos dizer assim. Eles conseguem estar ali no presente, mas conseguem estar no passado e conseguem estar no futuro, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E isso é muito interessante, mostrando assim que não existe nem passado, nem futuro. Só existe o presente. E pode ser que para aqueles que tenham mais conhecimentos, até o presente pode deixar de existir, dependendo da situação. Mas o mais importante é estar no presente. Porque o futuro pode ser modificado de acordo com o que a gente faz no presente. E esses espíritos, eles já se unificaram muito com a fonte criadora, com Deus. Eles já se conectaram muito, estão muito próximos de Deus, eles entendem muito Deus, não totalmente, mas entendem muito. Então eles conseguem fazer muitas coisas. O poder que eles adquiriram é muito grande. Então, esse tipo de espírito, ele não tem impaciência, não tem intolerância, não tem raiva, não tem ódio, ele não explode de raiva, ele não explode de impaciência. Ele só tem amor, compreensão, tolerância, paciência, numa potência muito alta, muito, muito, muito alta. Então, esse tipo de espírito é um exemplo. Por exemplo, se alguém muito inferior, vamos supor uma pessoa aqui da Terra qualquer, faça uma pergunta para esse espírito, a pessoa vai falar assim, poxa, esse espírito é muito adiantado, muito evoluído, qualquer pergunta que eu for fazer para ele, ele vai ver como uma pergunta idiota, como uma pergunta infantil. Sim, para ele a pergunta, mesmo que seja uma pergunta muito adiantada para você, para ele será infantil, porque ele está muito lá na frente. Então eu não vou perder meu tempo, eu não vou tomar o tempo dele, ele vai perder a paciência comigo, eu vou cansá-lo, eu vou deixá-lo sem paciência, eu vou importuná-lo. Não, gente, não vai. Não vai. Pode ser a pergunta mais boba que for. Esse tipo de espírito sempre estará disposto a esclarecer, a ensinar, mesmo sendo uma pergunta muito boba. E ele faz isso com muita paciência. Ele não perde a paciência. Ele não vai falar, ai, que pergunta idiota, vou ter que responder isso. Não. Ele está muito avançado. Não existe isso nele. Ele vai responder com maior alegria, com toda a paciência do mundo. Porque esse tipo de espírito ama instruir e ajudar outros a evoluírem. Ele ama isso, porque ele ama todos. Ele já atingiu uma evolução tão grande que é como se ele fosse um pai. Ele é um com Deus, então ele é Deus em ação. Ou seja,
Ele é Deus. Ele já se unificou tanto com Deus que ele é Deus. Claro, na potência da evolução dele. Quando eu digo ele é Deus, não é que ele é o próprio Deus. É uma forma de dizer que ele já se unificou com Deus e ele já pode representar Deus. Então ele vai chamar essas pessoas de filhos. Esses espíritos que fazem as perguntas para ele, de filhos. Ele está representando Deus. Ele se tornou um Deus. Ele é um com Deus. Ele é Deus em ação. Então ele diga, eu sou Deus. Mesmo sem ser. Vocês entenderam, né? Então, como é que Deus, ou seja, esse espírito, que já é um com Deus, como é que ele vai não ser paciente com o filho dele? Como é que ele vai entrar em fúria com o filho dele? Se nada disso existe nele, como é que ele vai reclamar que o filho está fazendo aquela pergunta? Não, ele não vai, ele já é Deus. Entre aspas. Ele já é Deus. Então, todas as perguntas serão importantes, todas as dúvidas serão importantes, né? E o prazer de ensinar sempre também ele vai ser muito grande nele. E o amor externado. Então, como um pai vai ser impaciente, um pai amoroso, extremamente amoroso, vai ser impaciente com o filho. Como um pai vai se cansar com o filho que ele tanto ama, ele não se cansa nunca. Como um pai vai ficar chateado com o filho se isso não existe mais nele, ele não fica mais chateado, não existe chateação nele, não existe ficar triste, fiquei entristecido. Quando se fala isso, por exemplo, na Bíblia, é forma de dizer, é uma metáfora. Ele não está entristecido. Ele só está dizendo que o que o filho está fazendo está errado. E ele terá que corrigir, só isso. Mas ele não está entristecido. É só forma de dizer, para que o povo daquela época pudesse entender. Tá? Hoje nós podemos explicar um pouco melhor. Então, esse pai ama e sempre terá paciência. Então, todos os espíritos que estiverem mais unificados com Deus, quanto mais unificado, quanto mais próximo de Deus, mais eles vão agir como Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais ele age como Deus. E mais aqueles que estão distantes não conseguirão compreender porque estão distantes. E aquele está muito próximo. Então, ele tem muito a ensinar, esse espírito que já se unificou muito com Deus. Mas ele também tem muito a aprender. Eu também vi no ar, assim, no ar, vários pontinhos de luz. Vários pontinhos de luz. Muitos pontinhos de luz. Como se fosse confetes brilhosos. Como se fossem confetes brilhosos. Muitos. E aí veio na minha mente forte. Cada pontinho desse de luz que você está vendo no ar, aqui no quintal da sua casa, cada pontinho desse de luz é um universo. E dentro desse universo tem dimensões diferentes, formas de vida extremamente diferentes, planetas, galáxias, ou até outras formas de aglomerações de mundos que são diferentes dos mundos conhecidos. Tem outra forma, tem outro jeito de ser. Tem mundos ali que são feitos de pura luz, eles não são materiais, mas é um mundo feito de luz. E cada pontinho tem um universo dentro diferente, com formas de vida e de mundos e de dimensões totalmente diferentes do outro pontinho que está do lado, do outro, e do outro, e do outro. Uma variedade estrondosa de vida em cada pontinho de luz. No ar que eu estava vendo. Então olha a imensidão disso. Sabe qual é o nome disso? O que é isso? Isso é Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele é muito mais do que vocês possam imaginar. E que nós ainda temos muita coisa para aprender. Nós temos uma eternidade para aprender. E que nós somos realmente quase nada no meio de tudo isso. Quase nada. Imagine um outro planeta, por exemplo, Marte. Lá também tem um ambiente, não tem? Imagine os pontinhos lá no ar de algum lugar de Marte. Quer dizer, mais universos, mais forma de vida. Imagine em Júpiter, os pontinhos que estão em Júpiter, porque todo planeta vai ter os pontinhos. E no universo, nas partes vazias, que no fundo não estão vazias, também tem os pontinhos. Opa,
Tem pontinho em tudo? Não, tem lugar que não tem os pontinhos. Tem lugar que tem linhas brilhosas. Você está vindo agora. E o que tem nessas linhas? Aí são outros universos totalmente diferentes de todos os universos da variedade dos pontinhos. Vamos parar. Vamos parar. Porque pode ser que algumas pessoas não suportem. Porque eu não falei nem o que tem dentro da linha. Eu não falei nem o que tem dentro das dimensões e dos planetas da linha. Eu só falei das linhas. Ou seja, eu nem comecei a falar ainda. Mas se eu começar a falar o que tem dentro das linhas, esse vídeo vai durar milhões de anos. Porque tem muita coisa para falar do que tem dentro de cada linha. De cada mundo. De cada dimensão. De cada planeta. Então eu preciso de um vídeo. E de um celular hiperpotente que consiga funcionar direto, sem parar, por milhões de anos. Eu tenho que ter uma vida física que também dure isso. E esse corpo aqui não dura quase nada na frente de tudo isso. Como é que eu vou explicar? Não tem problema. Eu vou pegando vários corpos novos até atingir milhões de anos. E no intervalo entre pegar um corpo e outro, eu continuo ensinando, falando as coisas que eu sei, que é pouco, muito pouco. E nós podemos poupar um pouco de tempo. Tem alguma planta por aqui, Michele? Alguma planta com folhas? Não, né? Quê? Pega mais ou menos umas 4 ou 5 folhas para mim. Faz esse favor. Umas 4 ou 5 folhas. Pode ser artificial mesmo. Vamos fingir que essas folhas artificiais são reais. Vamos fingir que elas são reais. Tem quantas aí? Tá. Tem... Não, tá bom. Tem bastante folhas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 folhas. Nossa, já é mais do que suficiente. Está até excessivo, mas está ótimo essa quantidade. Já vou falar das folhas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tem espíritos que têm conhecimento de tudo isso. Eu não tenho tão profundo, eu só sei isso. Mas tem espíritos que sabem tudo que tem lá dentro, o que tem nos planetas, nas dimensões, eu não sei. Eu só sei que existem as linhas e os pontinhos. Agora, o que tem lá dentro eu ainda não sei. Ou seja, eu sei muito pouco. Mas mesmo sabendo esse muito pouco, eu passei para vocês. Agora vocês vão ficar curiosos. Poxa, Pedro, eu quero saber o que tem dentro dos pontinhos, das linhas. Nós temos milhões de anos pela frente. Está com pressa de quê? O que tem lá dentro, vão vir outros que são muito mais evoluídos do que eu, sabem muito mais do que eu, muito mais avançados do que eu, para explicar a vocês na hora certa. Porque se eles vierem agora explicar para vocês, vocês não vão entender, eu não vou entender, a gente não vai entender nada. Então não está na hora. Está na hora de saber só dos pontinhos e das linhas. Já é mais do que suficiente. Vocês nem sabiam dos pontinhos das linhas. Eu estou passando para vocês. Já está ótimo. Vamos parar por aqui. Então, todos sempre têm algo a ensinar. Os espíritos que estão nas trevas, eles têm muito a ensinar. Vocês sabiam disso? Eles têm muito conhecimento. Se eles usarem esses conhecimentos para fazer o bem, nossa, se eles forem para a luz, eles vão ajudar muito os espíritos de luz. Eles têm muito para ensinar. Eles destroem muita coisa, fazem muito mal? Sim, mas eles também, ao mesmo tempo que destroem, eles ensinam também, eles dão muita lição de vida e muita gente lá embaixo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem gente boa lá embaixo? Mas está lá embaixo. Cheio de gente com boas intenções. Lá embaixo. Tem um monte de gente com boas intenções aqui na Terra e aqui é um lugar ruim. Aqui também é um embaixo. Aqui também é um umbral. E tem cheio de gente de boas intenções aqui. Por que não vai ter lá no abismo? Por que não vai ter lá nas trevas? Por que não vai ter no umbral? Se aqui na Terra tem. Aqui é um umbral. Se aqui tem gente com boa intenção, lá também tem. Então todos têm algo a ensinar. Esses caras têm muito a ensinar, esses trevosos. Só que você vai ter que filtrar. Porque ele vai te ensinar coisa ruim e vai te ensinar coisa boa. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ser esperto, inteligente e sábio. Você vai pegar todos os conhecimentos dele e você vai usar tudo para fazer o bem. Quer um exemplo? Lembra do filme Motoqueiro Fantasma?
No filme do Motoqueiro Fantasma, um demônio chamado Mefistófeles, ele dá pro motoqueiro, né, que eu esqueci o nome dele agora, do Motoqueiro Fantasma, né, quem faz é o Nicolas Cage. Eu vou falar Nicolas Cage. Ele dá pro Nicolas Cage um poder, o poder do Motoqueiro Fantasma, que na hora certa ele ia eclodir. Só que ele teve que assinar um contrato com o Mefistófeles. Por que que ele assinou esse contrato com o Mefistófeles, um contrato de sangue? Porque o pai dele ia morrer, acho que de uma doença, se não me engano, de um câncer. Depois você me corrijam aí se eu estiver errado. E aí ele não queria que o pai dele morresse, então Mefistófeles apareceu para ele e disse: olha só, eu posso salvar a vida do seu pai, mas você aceita assinar um contrato aqui para sua alma ser minha? Ele aceitou, ele na ignorância ele aceitou, ele não sabia com quem ele estava se metendo. Era um demônio ali, Mefistófeles. E ele falou. E ele foi lá, Mefistófeles deu o que ele queria, curou o pai dele, mas mesmo assim o pai dele morreu. Aconteceu um negócio lá que o pai dele morreu, mas curou da doença, morreu de outra coisa. Ou seja, morreu de qualquer forma, não adiantou nada. Ali mostrou o quê? Que não se faz pacto com o diabo, não se faz pacto com o demônio. Porque o que tem que acontecer, nós não temos que interferir. Tá? Deus determinou que o pai dele ia morrer de câncer, vai morrer de câncer, nós não temos que interferir, está decidido por Deus. Então o que isso quer dizer? Que Mefistófeles não conseguiu influenciar na ordem de Deus. Não conseguiu influenciar. Mefistófeles foi lá e tirou o câncer do pai dele, mas Deus foi lá e fez o pai dele morrer de outra forma. Usando o próprio Mefistófeles, às vezes. Ou seja, morreu de qualquer jeito. Então, o que quer dizer ali? O Nicolas Cage ganhou aquele poder do inferno. Não é da luz, é do inferno, mas é um grande poder. É uma força e tanto. O poder do Motoqueiro Fantasma. Quando ele percebeu que ele fez um pacto com alguém ruim, com um espírito ruim, e o Nicolas Cage, o personagem, ele não era ruim, ele era bom, ele falou: poxa, eu não vou fazer mal às pessoas, cara. Eu não consigo fazer mal às pessoas, eu só faço bem. Então vou fazer o seguinte, eu vou usar esse poder que eu peguei no Mefistófeles para o bem. E ele começou a usar o poder do Motoqueiro Fantasma para fazer o bem. O Mefistófeles ficou com muita raiva dele e não conseguiu fazer nada contra ele. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ele decidiu usar aquele poder que é do inferno para fazer o bem, ele começou a ter o amparo de Deus. Gente. Ele começou a ter o amparo de Deus. Eu estou trazendo para você algo espiritual que está num filme, que traz uma realidade espiritual. Eu estou fazendo vocês enxergarem o filme de uma forma mais profunda. Tem gente que está enxergando o filme de uma forma muito superficial. Eu estou enxergando além do que a mensagem do filme quer trazer. Bem além. E estou trazendo para vocês. Então ele começou a usar um poder que ganhou do inferno para o bem. Aí quando ele começou a fazer isso, ele ganhou o amparo de Deus. Tanto é que Mefistófeles e os outros demônios que ele mandava nunca conseguia pegar o Motoqueiro Fantasma. Ele sempre vencia. Porque ele estava usando para o bem, o amparo que estava sobre ele era muito maior do que Mefistófeles e todos os demônios do inferno. Então ele usou o mal para fazer o bem. Uma coisa que ele ganhou através de um mal, de uma ignorância, de uma besteira que ele fez, uma decisão equivocada, para fazer o bem. Então todos têm algo a ensinar. Então, se todos têm algo a ensinar, Pedro, como é que eu vou fazer? Tem um cara que eu assisto o canal dele, no vídeo dele, e ele faz muita coisa ruim, ele fala umas besteiras, ele fala umas coisas muito complicadas, eu percebo que não é muito legal, muita coisa errada e tal. Mas ele fala muita coisa errada, muita coisa complicada? Talvez seja 80% de coisa errada e complicada. Mas e os 20%? Nos 20% é coisa boa. Ele traz um conhecimento grande nos 20%. O que você vai fazer? Você vai assisti-lo. Você vai fazer ouvido de mercador para os 80% de coisa ruim que ele fala. Vai entrar no ouvido, sair pelo outro. Você não pega para você. Você vai pegar só os 20%, que é bom. E quando ele falar um monte de besteira que você não aceita, você não vai fazer comentários no vídeo dele o atacando, o ofendendo, porque isso é a atitude de um espírito sem evolução espiritual, é uma atitude das trevas. Você vai ser sábio. Você vai ser sábio e você vai olhar para essa pessoa amando essa pessoa, mesmo ela falando um monte de besteira e fazendo um monte de coisa errada, você vai amá-lo. Se você vai amá-lo, você não vai ofendê-lo, você não vai xingá-lo, você não vai
fazer nada disso. Você não vai fazer nada disso. Você vai amá-lo, porque você já atingiu uma evolução espiritual muito alta e você só ama. Você não consegue sentir raiva de ninguém, nem odiar ninguém. Então, por mais que ele esteja fazendo algo muito ruim, você não vai sentir ódio dele. Você vai entender o momento evolutivo que ele está. Mas eu quero corrigi-lo, eu preciso corrigi-lo e acertá-lo. Calma. Deus envia espíritos à reencarnação que vão corrigi-lo de forma sábia. Fica tranquilo. Não precisa você corrigi-lo. Deus envia gente preparada para corrigi-lo da forma que ele tem que ser corrigido, que vai chamar a atenção dele. Que vai fazer ele entrar em fúria, lutar contra aquela pessoa que está tentando corrigi-lo, mostrando assim que aquela pessoa que está corrigindo, a correção está dando certo. Que ele entrou em fúria e está fazendo de tudo para lutar contra a pessoa que está corrigindo, é porque deu certo a correção que aquela pessoa deu nele. Chamou a atenção dele. Botou um espelho na cara dele. Então fica tranquilo. Tem gente que vai poder fazer isso. Então você não vai atacá-lo, não vai ofendê-lo nos comentários, nem vai gravar nenhum vídeo fazendo nada disso, que aí você vai ferrar com tudo. Não. Você vai ficar quietinho e você vai pegar os 20% que é bom. Pedro, eu não consigo separar, não consigo saber o que é bom e é ruim, porque eu sou muito ignorante. Eu não tenho esse discernimento ainda, eu não tenho essa maturidade espiritual, eu não tenho essa evolução espiritual para separar os 20% dos 80%. Então não assista. Não assiste. Ah, mas eu vou deixar de adquirir os 20%? Ué, você não conhece Deus? Estou te apresentando Deus aqui. Deus vai me apresentar uma pessoa para você, no YouTube, uma outra pessoa, que ela vai falar muita coisa boa. E você vai aprender os 20% que ele ensina e muito mais. E pode ser que você vai aprender o que a outra pessoa vai ensinar de uma forma muito mais expandida do que os 20% que o outro ensina. Porque Deus sabe que tu quer o conhecimento. Se você quer o conhecimento, você está batendo na porta. Você está batendo na porta, ele abre. Ele vai te dar, porque o que tu está querendo é coisa boa, é para evoluir. Tu acha que ele não vai te dar? Tu está buscando evolução, ele vai te dar. Então não se preocupe, vai aparecer uma pessoa que vai te ensinar os 20% que aquele cara ensina e muito mais, e os 20% que ele ensina de uma forma ainda mais aberta, mais expandida. Então não se preocupa, vai aparecer no teu colo, assim, vai cair no teu colo, vai aparecer no teu caminho. Então tu vai fazer o quê? Relaxar e descansar em Deus. O que é o descansar em Deus, Pedro? O descansar em Deus é isso que eu acabei de te falar. Você decidiu evoluir, decidiu crescer, ou seja, você quer uma coisa boa, você vai esperar. O descansar em Deus é esperar. Ele vai botar no teu colo, cara. Vai cair no teu colo as informações que tu quer. Fica tranquilo, deixa o cara lá falando, ah, mas eu vou perder os 20%. Não vai não, ele vai botar no teu colo e vai botar muito mais. Você bateu na porta, ele vai abrir, pô. A porta vai abrir. Agora, e aqueles que conseguem separar, Pedro? Aí já é outra galera. Aí já é umas pessoas que têm uma outra evolução, uma outra capacidade de entendimento, né? Esse já tem maturidade para separar. Então, esse pode assistir o cara que fala 20% coisa boa e 80% coisa ruim. Porque o que ele vai fazer? Se ele já tem maturidade e evolução, ele vai pegar os 20%, opa, é bom, e os 80% ele tira. O cara que está ensinando 80% de coisa ruim está falando um monte de besteira, mas mesmo assim ele tem alguma coisa a ensinar, os 20%. E tem aquele que tem os 5%. Ou seja, ele tem 95% de coisa ruim, mas ele tem 5% para ensinar. Então ele sempre tem alguma coisa boa para ensinar. E o que tem 99%? 99% de coisa ruim, 1% de coisa boa. Ele tem algo a ensinar, 1%. Mas aí tu tem que ter um discernimento do caramba para separar, porque são 99% de coisa ruim. Pode ser que tu nem aguente ver, que é tanta coisa ruim que tu fala, poxa, esse 1% tá muito pífio, tá muito pouco, não vou assistir. Eu quero evoluir, Deus. Não, fica tranquilo, ele vai te mostrar os 1% e muito mais. É assim que funciona. Então todos têm algo a ensinar. Só que você tem que saber separar e reter o que é bom. Você sabe fazer isso? E o que é bom? Você entende como está sendo ensinado ou você distorce tudo? Porque tem o problema das interpretações também. E aí pegou. Isso vai longe. As interpretações, Pedro, porque tem gente que fala uma coisa e tem gente que entende outra totalmente diferente. Sabe por que não entendeu? Nível evolutivo inferior.
não tem evolução espiritual para entender. Ou interpreta ao pé da letra, ou transforma o que foi ensinado em algo totalmente diferente do que foi ensinado. Porque não tem evolução espiritual para entender o que foi ensinado. Então vou deixar de ensinar? Não. Quem ensina sabe que vai lidar com tudo isso. Quem vai entender, quem não vai entender, quem vai entender só a metade, quem vai entender só 10%, quem vai entender só 15%, quem vai transformar o que foi ensinado em algo totalmente diferente, quem vai transformar o que foi ensinado que é bom em algo ruim. Vai ter tudo isso misturado ali. Então quem ensina, aqui na Terra, aqui no planeta Terra, tem uma tarefa muito árdua. Por quê? Porque vai lidar com um monte de mente doente e louca que vai distorcer tudo que ele vai ensinar e vai transformar o que ele ensina em algo ruim, parecendo até que quer prejudicá-lo, paralisá-lo, calá-lo de uma vez por todas. Mas se ele estiver amparado por Deus, dá nada. Que a verdade sempre aparece. Então todos têm algo a ensinar. Mas ensinar aqui na Terra é uma tarefa extremamente árdua. Porque as mentes que você vai ensinar as mentes que você vai ensinar são muito perturbadas. Tanto é que elas estão na Terra. Mas elas não têm nem ideia de onde elas estão. Não têm nem ideia de quem elas são. Não têm nem ideia da quantidade de karmas que elas têm. Não têm nem ideia do mal que elas já fizeram. Porque ocorreu uma misericórdia com elas. Uma grande misericórdia, um ato de muito amor. Fizeram elas esquecerem tudo isso, tudo, e recomeçar. Porque se elas lembrarem, elas não vão suportar lembrar. Então é uma misericórdia muito grande esquecer de tudo que já foi feito. Para recomeçar. Mas não quer dizer que esqueceu o que não está lá. Está feito. Se eu não lembro, eu não fiz. Fez sim. Fez, e fez bem feito, hein? Fez muito bem feito. Principalmente quando é coisa ruim. Então, aquele que desce para ensinar, vai ensinar a esses. Que não lembram, mas sentem. Não lembram, mas o que foi feito lá atrás eclode. Eclode e repete um monte de coisa que foi feito lá atrás, mesmo sem lembrar. E quem ensina vai ter que lidar com tudo isso. Por isso é árduo. Porque quem está sendo ensinado, não todos, mas na grande maioria, são pessoas muito doentes, atrasadas, ignorantes, e que vão distorcer tudo que é dito, transformando sempre em algo ruim. Dificilmente vai transformar em algo bom. Mas não são todos, mas são muitos. Mas tem uma galera que vai entender, graças a Deus. Não vamos generalizar, né, gente? Vai ter uma galera que vai entender. Muitos de vocês aí estão entendendo. Vocês, tá tranquilo. Mas tem uma outra galera que não vai entender, que vai fazer tudo isso que eu falei aqui, distorcer, transformar em algo ruim. Ou vai entender, mas vai ficar com raiva do que foi dito. E aí vai transformar o que foi dito em algo ruim para influenciar outros, para acabar com aquela verdade que está sendo dita. Todos têm algo a ensinar. Até quem é ruim. Por isso que a gente está aqui falando algumas coisas. Porque tem um monte de gente que tem coisa boa para ensinar, mas está fazendo umas besteiras, ensinando de uma forma muito fechada, de uma forma muito complicada. Podia usar tudo aquilo para ensinar de uma outra forma. Tem muita coisa boa para ensinar, mas está ensinando da forma errada. Está ensinando de uma forma complicada. Dá para ensinar de uma forma muito melhor. O conhecimento já está ali. Muda a forma de ensinar. Ensina de uma forma mais saudável. Dá para fazer isso. Podemos transformar os 20% de coisa boa em 80%, reverter a mesa, virar a mesa, ou transformar os 20% em 100%. Quem disse que é impossível? Transformar os 20% de coisa boa em 100% de coisa boa. Mas pode ser que, para transformar os 20% em 100%, seja um remédio bem amargo para poder mudar. E agora está sendo amargo, porque já está tentando fazer isso há muitos séculos e muitos milênios, e já se tentou fazer de uma forma doce, mas não quis mudar,
quis continuar no 80% coisa ruim e 20% coisa boa. Durante muito tempo nisso. Se tentou de forma muito doce. Agora está sendo de forma amarga para mudar isso. Bem amarga. É o que chama atenção, né? Então todos têm algo a ensinar. Então retenham o que é bom. Saibam reter o que é bom. E o que é ruim, tira. Então vocês vão tirar o que é ruim, pegar o que é bom e não ofender a pessoa que está ensinando. Mas ele tem 80% ruim, Pedro. Não ofende. Não ataca. Senão você se rebaixa ao nível dele. Mais do que ele. Você se torna tão doente quanto ele. Você vai ficar calado. Você não vai se manifestar. Você não vai fazer comentário lá no vídeo dele atacando, ofendendo, xingando. Nada disso. Você vai ser inteligente, sábio, evoluído, amoroso, extremamente iluminado. Calado, respeitando o momento dele. E pegando só o que é bom. Mas se você não for assim, não conseguir isso, não consigo separar. Não tenho discernimento ainda para isso, não tenho evolução. Não assista. Não assista. Deus vai colocar alguém que vai te ensinar até melhor do que aquilo lá. Mas as pessoas sempre têm algo bom a ensinar. Eu tenho só um pouquinho. E o pouquinho que eu ensino ajuda já uma galera boa. O pouquinho que eu ensino ajuda uma galera boa. Aqui, ó. O que eu ensino está aqui na folha. O que eu ensinei é cada folha. Ó, o que eu ensinei aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 folhas. Isso aqui é tudo que eu ensinei. 11 folhas. Sabe de onde eu tirei isso aqui? Da floresta amazônica. Pô, Pedro, peraí. O que tu me ensinou tem 11 folhas, mas tu tirou da floresta amazônica. Sim, o restante das folhas que está na floresta amazônica é o restante do ensinamento. Só que o restante das folhas, as outras folhas que estão lá, eu, Pedro, não tenho capacidade nem conhecimento para ensinar o que está nas outras folhas. Eu só tenho capacidade e conhecimento para ensinar o que está nas 11 folhas. Eu não posso ir além disso. O que está nas outras folhas, no restante de toda a floresta amazônica, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento para ensinar. Eu só posso ensinar o que está nas 11 folhas. Além disso, eu não posso. Aí tem que vir alguém que conheça mais folhas. Ou seja, tem muito mais para vocês aprenderem e tem muito mais também para eu aprender. Mas o pouquinho que eu tenho, as 11 folhinhas que eu tenho, eu ensino. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. O pouquinho que eu sei, eu estou ensinando. Isso aqui é o pouquinho que eu sei. Eu estou ensinando, estou fazendo a minha parte. E já está ótimo assim. Pedro, eu quero a 12ª folha, a 13ª, a 14ª. Aí você conversa com Jesus, conversa com Deus e chama alguém que possa te ensinar o que está além das 11 folhas que eu tenho. São 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pede para ele mandar alguém que saiba mais, além das 11 folhas. Eu só posso ir até 11 folhas. Tem uma floresta amazônica inteira ainda para ensinar. Só que eu não sei ensinar, não tenho esse conhecimento. E para ensinar, para aprender todas as outras folhas que estão na floresta amazônica para ensinar todo o restante que está nas outras folhas, sabe quanto tempo pode demorar? E vai demorar? Bilhões, talvez trilhões de anos. É muita coisa. Então, eu não sei nada, quase nada, vocês também não, nós não sabemos quase nada. Mas mesmo assim a gente ensina, porque mesmo tendo bem pouquinho, eu tenho 11 folhinhas. Eu vou guardar só para mim? Não, vou passar as 11 folhinhas para vocês. Porque eu gosto de compartilhar, gosto de dividir. Vou pegar tudo para mim? Vou ser egoísta? Não, tá aqui minhas 11 folhinhas, estou dando para vocês. Só que vai levar tempo para eu ensinar o que está nas 11 folhas. Vai levar tempo. Vai levar alguns anos aí, talvez algumas décadas, mas eu vou conseguir.
Tenho certeza. Vocês vão colaborar comigo, né? Vocês vão me ajudar. Ajudar como? Só apoiar, só falar, vai lá, Pedro, só um apoio, vai lá, Pedro, continua. Só isso. Essa é a ajuda. Vai lá, Pedro, tá maneiro, tá bom, continua. Pronto, já tá ajudando. Já tá ajudando. Essa é a ajuda que eu quero. Dá aquela força nas palavras, já tá bom. Não precisa mais que isso. Essa é a ajuda que eu quero. Tá bom, galera? Então, esse é o nosso videozinho de hoje aí, pra gente dar uma pensadinha. São vídeos para pensar, né? Pra dar uma pensada. Que todos nós temos algo a ensinar e não sabemos tudo, mas sempre tem algo a ensinar. E saber reter o que é bom e tirar o que é ruim. Se não souber, não assista, não veja. Pronto, está resolvido. E quando for reter o que é bom, o que está muito ruim, não se manifesta, fica quieto. Melhor coisa que você faz, fica quieto. É uma atitude sábia, inteligente, de um espírito evoluído. Tá bom? Se você se manifestar de forma agressiva, de forma hostil, aí tu entra nas trevas. Não faz isso. Quem faz isso é treva. Quem faz isso é ódio. E o ódio só chama ódio. E ódio leva para o lado sombrio. Não queremos isso, né? Nós queremos o lado da luz. Então seja luz. Deixa para quem é experiente ensinar aqueles que estão 80% no mal, porque Deus vai enviar pessoas experientes para ensiná-los da forma certa, que muitas das vezes vai ser de uma forma bem incisiva, bem forte, que vai parecer que é agressivo, mas não é não. Só é forte, incisivo, com autoridade. Mas Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe quem Ele envia. Então se você não é um desses, silêncio, quietinho. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Deus vai mandar. Fica tranquilo. Deus vai mandar a pessoa certa. Ou não já mandou? Não já mandou? Então, na rua não tem que ter lixeiro? Se as pessoas ficarem jogando lixo na rua, chega uma hora que vai acumular. A gente vai andar no meio do lixo. Não pode, né? Então a pessoa joga lixo na rua, Deus vai mandar um lixeiro para limpar. O cachorrinho está fazendo cocô na rua. Não tem que limpar? Se deixar o cachorro ficar fazendo cocô, o que vai acontecer? Chega uma hora que os cachorros vão fazer tanto cocô que vai acumular tanto cocô na rua que tu vai andar no meio do cocô. Não pode. Então o lixeiro ele tem a obrigação de limpar o cocô que os cachorros fazem na rua. Os lixeiros são esses que são enviados por Deus para limpar o cocô que os cachorros ignorantes, agressivos, cheios de ódio, fanáticos, intolerantes, perseguidores fazem. São cachorros perseguidores, intolerantes, fanáticos. Deus está mandando um monte de lixeiro para limpar todo o cocô que eles fazem na rua. A rua tem que estar limpa. Porque a rua tem que ser preparada. Tem que ser preparada para algo bom que está vindo. Uma nova era. A rua não pode mais ficar suja. Acabou o tempo da rua ficar suja. Então Deus está mandando um monte de lixeiro. Bem experiente. Nesse trabalho de limpeza. Bem experiente. Para limpar todos os cocôs que os cachorros fazem na rua. Todos. Porque tem que estar tudo limpinho para a nova era. Porque na nova era, ninguém suja nada. Na nova era é tudo limpo. Não tem gente atrasada para sujar. Não tem cachorro mal educado para fazer cocô na rua. Não vai ter mais cachorro mal educado. Só vai ter cachorro educado, que vai fazer certinho no vaso. E ainda vai se limpar. E vai dar descarga no vaso. Não vai deixar boiando lá, não. Vai dar descarga. É tudo limpo. Nós estamos entrando nessa era. Então, nós não vamos deixar os cachorros cagarem a rua toda, né? Os lixeiros vão limpar. E vão limpar muito bem limpo. E às vezes os lixeiros vão limpar de uma forma bem incisiva, bem forte, com muita autoridade, cheios do Espírito Santo de Deus. São lixeiros ungidos. Ungidos de uma forma bem forte. São lixeiros bem experientes. São lixeiros que têm doutorado e mestrado em limpeza. Tá bom, gente? Pensamos? Dá para pensar legal, hein? Beleza, pensamos. Valeu, Deus abençoe vocês.